Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Estamos iniciando mais um Rápidas no Eu Pratico Esporte. Hoje aqui já apresentando José Henrique, Henrique Santos e Fábio Brito. Boa noite, boa tarde e bom dia, amigos. Olá, nação rubro-negra. Um abraço aí aos amigos da mesa. E vamos falar mais uma vez do líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, Henrique. Fábio, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, rapaz? Tudo jóia. Zé, e aí? E aí, galera, nação do rubro-negro mais querido do Brasil, somos líderes e que seja eterna enquanto dure a liderança. Bom, gente, e vamos iniciar aqui a resenha de hoje. Tem assunto pra caramba hoje, mas vamos começar aqui com a grande novidade, né? A grande notícia que o torcedor já não estava esperando, mas estava pensando, que é a volta de Elber, né? A correr, né? Dizem que, segundo informações, ele deu 10 voltas hoje. Então, se a gente for contar aqui, eu acho que não tem 20 dias, tem da cirurgia? Mais ou menos Não. isso, né? Eu acho que se chegar, chega a 20 dias. Tinham dado 60 dias de prazo. Eu acho que foi no dia 7 de junho a cirurgia. Então hoje faz talvez 22 dias. É Acho uma, que foi isso aí. é uma volta rápida, rápida na velocidade 5, né? Porque o cara com 20 dias de uma cirurgia já está dando 10 voltas no campo. Vocês acham que ele volta quando ao campo? Tirando essa volta dele para correr, né, fazer exercício, seria uma ideia, assim, um chute. Vocês acham que mais quanto tempo ele está em Ele, condições de vestir a ele, camisa do ele esporte? volta antes de Hernando, Bocador. Com certeza. Aí é bronca. Ele volta. Eu, Henrique, eu Eu acho. acho que Pode falar, oi, aqui, Henrique. Zé. eu acho que demora ainda mais ou menos um mês. Assim, essas não é, a palavra tecnicamente não é essa, mas assim, essas próteses que botam, essas que botam no joelho hoje em dia, elas têm uma aos articulações uma melhoria muito rápida, assim. É muito diferente do que passou com o Ronaldo, por exemplo, que teve que passar não sei quantos meses para poder botar o pé no chão, toda aquela história. Mas eu acho que 20 dias ainda é muito precoce. Mas E para ter um problema, porque assim, o problema não é só o material e o joelho pode estar perfeito. O problema é o impacto e a musculatura, porque a musculatura de jogador é um negócio diferente da musculatura da pessoa normal. Então, talvez essa velocidade rápida nessa primeira corrida seja só um alento, mas acho que não entra em campo antes de 30 dias, não. Mas a musculatura de jogador, com 20 dias, ele não perde essa massa muscular toda, não. E outra, o caso de Ronaldo, né, o fenômeno, no caso, foi mil vezes, né? Nem se compara com o caso de Elber. Não, sim, não, claro, não, eu sei justamente. A musculatura do jogador ela é muito mais rígida. Então, às vezes, isso dificulta um pouco até que a prótese ela se adapte bem à articulação, entendeu? Pode causar, por isso que às vezes demora para o jogador voltar à Eu atividade acho por que conta já tem disso. uma data certa para ele voltar. Porque eu acho também que é em torno de 30 dias para ele ficar disponível. Só que nesse período de 30 dias, o próximo jogo do esporte será contra o Cruzeiro. E aí ele não vai poder atuar contra o Cruzeiro, que é a equipe de origem dele. E o próximo jogo do esporte é a 17ª rodada, tá marcado previamente para o dia 9 de agosto, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E para mim, assim, voltar ainda no primeiro turno já é um grande alento, assim, uma grande notícia. Vamos ver, né? Vamos ver, se Deus quiser. E que volte de vez, né? Que não E dê ele faz problema. falta, viu? Ele faz falta demais. Só para mudar o assunto, hoje ele é titular no time, tranquilo, não é não? Tranquilo. Volta de Olha, ele briga Eu tenho com o dúvidas. Marlone, né? Ele briga com o Marlone por uma vaga. E E aí, O Marlone jogou muito bem contra a Chapecoense, né? Enquanto teve pique. É uma a briga pergunta boa. só, a pergunta só tem duas respostas. Ou ele é titular ou não é. Henrique, é ou não é titular hoje? Hoje não. Hoje eu continuaria com o Marlone. Zé, Tô com o Henrique, eu acho também não. Fábio, Pra mim, ele é titular. se ele volta, lógico, né? Se botar bem, claro, né? Partindo do princípio que ele volte com o ritmo que ele estava, né? Que ele se machucou à época, que não vai voltar, né? É normal demorar um pouquinho. Eu acho que nesse sentido ele seria, mas eu concordo com vocês que não há como tirar Marlone não e colocar ele voltando assim de cara, né? Gente, Michael Leite foi perguntado, né? Hoje.
sobre as possíveis sondagens do futebol mexicano, e ele, lógico, como qualquer jogador, negou, disse que não sabia, que foi orientado a treinar. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, claro, a gente tem que informar porque a notícia foi colocada, né, para o público em geral, mas eu acho que aquilo ali, tenho certeza que aquilo ali foi conversa de empresário, né, para a fonte, para o jornalista, né, lá em São Paulo, para valorizar o passe do cara, para ver se o Sport, né, pega o passe, porque, sinceramente, eu acredito até, não sei se eu estou falando bobagem, que ele entre no mesmo caso meu Deus, a FIFA, né, proíbe só pode jogar em dois clubes por temporada, né? Léo Moura. Léo Moura, isso, bem lembrado. Porque ele jogou no... Oh, meu Deus, no Palmeiras. Não, ele jogou no Palmeiras e agora jogou na Copa do Brasil, só engano, pelo Palmeiras e jogou no Sport. Então esse terceiro clube aí, qualquer que for, seria o terceiro. Eu não sei, essa legislação pra mim é muito nebulosa, porque o Ronaldinho Gaúcho acabou de acertar com o time da Turquia hoje. Mas ele já estava no começo do ano jogando pelo time do México. Tava no começo do ano, aí eu não lembro. Já estava. Agora, um jogador não pode assinar por 3 clubes na mesma temporada. Ele pode Aconteceu até ser contratado, né? Ele não pode jogar. Não pode jogar. Aconteceu com o Marcelo Paraíba. Quando ele saiu do Sport em 2011, acho que eu não lembro para onde ele foi. Ele foi para para um clube desse qualquer aí. E o parceiro tentou contratar ele. Aí ele chegou até a acertar, mas não pôde assinar porque não podia ter um terceiro clube. Para nós, eu sou totalmente favorável a essa legislação. Eu acho que tem que ter limitação mesmo. Não, senão vira zona, né? E empresário do jeito que tu vê, o cara tá sem poder jogar por um outro clube. O empresário já solta uma dessa para um jornalista para botar no ar isso aí, sem sentido nenhum. A gente divulga porque tá no ar mesmo, já foi pro ar, essa coisa toda, mas é só coisa de mercado mesmo, né? Só espero que isso não influencie no desempenho dele dentro de campo, né? Porque no jogo contra a Chapecoense ele já caiu. Embora que eu ache natural, mas... Mas, Henrique, cá para nós, ele mesmo sabe que ele não pode atuar para outro clube. Tu acha que o cara vai fazer, que eu não acho, né, né, não botar o pé, fazer corpo mole? Acho que não. Acho que ele caiu porque não dá para jogar, ficar no ritmo que ele estava, não, cara. Ele vinha, parecia... Não, mas eu não falei que ele caiu de propósito, não. Às vezes o jogador se abala, mexe, enfim, né, involuntariamente. Acho que não, sem querer falar, ele parecia aquela propaganda de uma bateria que tem aí, sem citar o nome, aquele bonequinho que fica, né, agitado o tempo todinho, pronto, era ele. Então, em algum momento ele tinha que cair de produção, não era possível, né? Enfim, vamos passar a bola aqui. O Sport jogou contra o Chapecoense, todos nós sabemos aí como é que foi, mas é interessante falar, né? O que é que os amigos viram aí? O técnico foi muito colocado como ter errado aí nas suas mudanças, né, durante o jogo. Vocês concordam que falhou? Qual a visão de vocês aí para o empate? Eu acho que a torcida do Sport tem que parar de reclamar do técnico. O trabalho está sendo bem feito. Agora o povo está preocupado mais em reclamar e falar mal do que está errado do que demais. Elogiar o que está dando certo. Tem que parar com isso, porque o pensamento de time de quinta é isso. Eu vi... Sinceramente. Eu vi vários torcedores, né, mandando mensagem, dizendo que ele foi frouxo, que ele foi covarde. Não. Ele colocou o Mike, que gostando ou não, o Mike é atacante, né? E ele colocou Samuel, que gostando ou não, é atacante. Agora, dizer que ele foi covarde, que ele foi isso, que foi aquilo, não, claro que não. Eu acho, sinceramente, que, claro... Eu colocaria Regis, né? Quando ele foi fazer a primeira substituição, eu já colocaria Regis. Achei que Maicon Leite caiu de produção, como o Henrique falou, e eu vi que Regis tinha espaço ali para entrar. E Diego Souza, né, aquele mesmo esquema, andando um pouquinho, aquela coisa toda, mas é craque, é aquele cara que pode, a qualquer momento, né, fazer a diferença. Eu achei que foi o gol, não falo nem o gol, né, melhor dizendo. Eu acho que Chapecoense vinha de uma vitória contra o Cruzeiro, atual campeão brasileiro, querendo ou não. Chapecoense, salvo engano, foi o único jogo que perdeu dentro de casa, foi contra o São Paulo, num chute que cá para nós entrou porque tinha que entrar, que o cara pode dar 10 chutes daquele e não entra de novo, né? Então, eu acho que a gente ganhou um ponto.
A gente não perdeu 2 pontos, não. Não, eu acho o seguinte, em relação ao resultado, nós falamos aqui, né, entramos até num consenso aqui que o empate seria até um bom resultado, né? Mas diante das circunstâncias da partida, eu acho que o Sport poderia ter vencido. Tanto que só tomou o gol de empate aos 42 do segundo tempo. E no primeiro tempo o Sport jogou muito bem, criou chances de gol, poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, né? Em relação às substituições, eu não achei que o Eduardo Batista foi retranqueiro, né? Até você deve ter citado as mensagens internas aqui ontem, que foi o debate acalorado, né? Mas eu achei o seguinte, o Eduardo Batista ele ainda tem esperanças de que o Mike e o Samuel respondam, né? Como outros jogadores responderam. Só que assim, é difícil ver qualidade técnica no Mike. E além disso, o Mike me parece que ele não é preparado para jogar no profissional ainda. Parece que é um jogador que ainda está em ritmo de sub-20. Ele não tem físico para jogar no profissional. Parece que é isso. E talvez, se o Eduardo fosse um pouquinho conservador, ele tivesse colocado o Mancha ali para segurar o resultado. Né? E eu não teria tirado o Marlone. Apesar de que você falou aí que o Diego Souza é craque, tal, mas pra mim o Diego Souza estava muito abaixo do que ele, mesmo quando jogava parado, ele apresentava. Pra mim o Diego Souza foi uma peça nula no segundo tempo. Agora, Ele era o homem a sair. Marlone não aguentaria o jogo todo, pô. Mas o Diego Souza não aguentou nem meio jogo. O próprio técnico falou que Marlone estava sentindo cansaço e avisou que não aguentaria. Mas não era só ele, né? O Wendel estava cansado, o Diego Souza estava cansado, o Marlone estava cansado, o André cansou. Então assim, você só pode mexer 3. Eu vou mexer nos 3 que estão abaixo, fisicamente. Que para mim o Diego Souza foi uma peça nula e assim foi o segundo tempo até o último minuto. Mas tu confia mais em Marlone cansado ou Diego Souza, que é craque, pode meter alguém na cara do gol cansado? No jogo de sábado, eu confiaria mais no Marlone. Tanto que a única chance de gol que a gente teve no segundo tempo foi nos pés de Marlone. E acho que poderia ter jogado com o Neto e com o Marlone. Ele não treinou essa situação. Talvez tenha sido por isso que ele não confiou em botar os dois juntos. Mas eu comentei, não é de agora não. O Fábio tá de prova que o Fábio assistiu o jogo do meu lado. E eu comentei na hora. Eu não teria tirado o Marlone. Eu teria tirado o Diego Souza e botado o Neto. Né? Só, e não teria colocado o Mike. Eu teria colocado o Regis no lugar do Maicon Leite. Eu acho que essas as diferenças de substituições que eu teria feito. Eu acho que Mike é unanimidade, não só da gente aqui que está hoje no programa, como de todo torcedor que está ouvindo agora, né? Que não é possível, mas não tem o que fazer, né? O cara tá no elenco aí, não tem como fazer negócio agora, não tem como sair, não tem como nada. Não tem nem clube querendo, né? De repente na Série B pode ser que tenha. O próprio Eduardo Batista não quer desfazer do rapaz, não. Ele não vai fazer isso, não. Como profissional. Olha, veja só, o Hernandes se regularizando. Aí você vai ter o André. Você tem o Marlone, que também joga no ataque. Você tem o próprio Samuel, que esse eu acho que não vai sair. O Elber voltando, que também joga no ataque. Então, vai difícil pro Mike, né? Mas é aquela história, Elber pode jogar no ataque, mas não é atacante. Marlone pode jogar no ataque, mas não é atacante. No papel, o Mike é atacante. Um atacante de ponta, como Felipe Azevedo. Azevedo podia entrar, né? Azevedo, pô, Eduardo nunca escondeu que sempre gostou do futebol do Azevedo. Ô Zé, se você estiver no banco, a gente concordou que nesse momento o Elber seria reserva, né? Se você estiver no banco, opção pro setor ofensivo, Mike e Elber, você coloca quem? Não, bota o Elber sem dúvida. Então o Mike não tem espaço no elenco, vai ficar sem espaço. Vai ser atleta para compor. Então, mas a questão é essa. É o tipo de jogador que Eduardo gosta e que tem características que Eduardo gosta, por mais que ele não renda de jeito nenhum. Entendeu? Olha, eu vou falar uma coisa aqui absurda. Eu ficaria com o Érico Júnior, mas eu não ficaria com o Mike. Jesus Cristo, vamos mudar de assunto. Absurdo por quê? Vamos pergunto, absurdo por quê? Vamos mudar de assunto, a pauta vai ser outra. Não, mas o Érico Júnior pelo menos tem velocidade, bota na frente e sai atrás da bola. O Mike não faz nem isso. Então, e o Érico é da casa, né? Ainda tem
Bom, gente, vamos ver aqui, agora brincando, mas mudando a pauta mesmo, os ingressos já estão à venda a partir de hoje, né, com promoção para o torcedor que é sócio, e a valorização do sócio, e está certo o clube em fazer isso. O que tem para adiantar é que o movimento foi bom em todos os turnos, né, de manhã, de tardezinha, e inclusive eu postei fotos aí, comprovando isso aí, com relação a... E alguns amigos ligaram, dizendo como é que estava a fila. A procura está sendo boa. Se vai dar mais de 20 mil, não sei, mas que está sendo boa a procura, tá, né? Pelo menos de sócios agora. Sport e Inter, né? O Inter, pelo que eu estava lendo, pelo pouco que eu sei aqui, está parecendo um hospital, né? Só para dar uma entrada no assunto. Tá fora o Dida, com entorse no joelho, Alain Ruschel, né? Ruschel, com entorse no tornozelo, vai ficar mais ou menos 15 a 20 dias fora. O Alisson com a coxa esquerda, que provavelmente entre... né, o irmão dele. Isso, provavelmente Muriel, né, que vem no elenco para Recife. E voltando, tem o Jefferson, que voltou hoje no treino, Cláudio Vinck, Bertotto, é isso? É um volante da base do Inter. Isso, o Bertotto e o famoso Luque, né, que a gente soube aqui há um tempo atrás, aqui, a gente comentou tanto. O Luque, inclusive, estava machucado e o Inter deu meio que um migué aí para tentar empurrar ele no esporte, né? Cá para nós. Mas a gente falou aqui que seria bem quisto, né? Mas a gente não sabia que ele estava machucado, né? Ele foi pro banco, né, na época, né? Ele foi aproveitado lá. Mas tem uns 15 dias que ele tá machucado aí. Foi depois então, pô. No esporte, já é sabido de todo mundo, o Wendel tá fora, Mike por uma questão de contrato, atleta do Inter. Reforço isso aí. Se o Inter soubesse, diria, não, deixa ele jogar. E Diego Souza, né, por questão de cartões. O que vocês acham aí? O que é que a gente pode esperar de Sport e Inter? Acho que pode vir mais uma vitória aí, magrinha de 1-0, 2-1 aí, porque o Inter não vem... Ganhou do Santos ontem, mas não é um time que mostra grandes confianças não, e vem também muito preocupado com a Libertadores, agora que a Libertadores tá prestes a voltar, né? Eu não sei, acho que dá pro Sport dar uma beliscadinha aí, mais 3 pontos aí. Mas não vai nem o Mar, nem o outro lá, o Valdívia, não vem o Alessandro, Mago Valdívia, o verdadeiro Valdívia. Eu tô curioso para saber essa lista de convocados do Aguirre, que ele já falou que vai poupar de 4 a 5. O Inter ainda não tem o Arangues, que está na seleção chilena, e o outro jogador que me parece que está na seleção do Pan-Americano. Eu preciso confirmar, confesso que eu não observei, não me atentei a isso, mas parece que tem um jogador do Inter na seleção Pan-Americana, não é titular, mas é do grupo. E a gente precisa ver qual é esse rodízio, né? Porque assim, o D'Alessandro realmente ele é o cara que faz a diferença, né? Então precisa ver se ele vai jogar de novo em quarta-feira, que pra mim é o grande maestro sendo o Inter. O Valdívia é outro jogador muito interessante também. E o jogo aéreo do Rafael Moura, né? Esses são os pontos fortes desse Internacional que tá aí jogando na Série A. Eu, sinceramente, Zé tá dizendo aí que dá para uma vitória. Eu acho um jogo tão difícil contra o Inter, cara. Tão difícil. O Inter tem vários elencos, né, dentro do clube, né? Então, porra, tem neguinho aí no time reserva que vem para cá que facilmente seria titular em vários clubes da Série A, né? Todos os jogos da Série A são difíceis. Agora eu mantenho a minha opinião. Para mim, o jogo da Chapecoense era mais difícil do que esse contra o Inter. Por quê? Por ser fora de casa, por a Chapecoense ser o franco atirador, pela Chapecoense estar num momento bom. O Internacional ganhou ontem, mas o Internacional não está no momento de crescimento. Ele está focado na Libertadores. Ele está ali, 0-0, empata em 0-0, empata em 1-1, ganha de 1-0, ele está nessa. A Chapecoense não, a Chapecoense está numa crescente no campeonato, né? É o campeonato da vida da Chapecoense. E pelo que você falou, a Chapecoense só perdeu 1 em casa. Isso. Então, pra mim, era um jogo mais difícil do que esse do Internacional. Agora, que é um jogo difícil e que o Sport pode se enrolar, pode perder, pode empatar, pode. Né? Mas eu vejo muita chance de vitória aí. Tô com o Zé aí nessa aí. Eu tô com o Zé também. Isso pra mim é jogo pra 1-0, 2-1, placar bem apertado. Não tem como não. E se for 1-0, 1-0, a gente acaba campeão, né?
Como é? Exato. De 1-0 em 1-0 a gente acaba campeão, né? É como o técnico disse, né? Se empatar todas fora e ganhar todas em casa, é campeão, né? Aliás, Até 6 pontos no eu final. trouxe até um dado interessante aqui pra gente. Só a título de curiosidade, né? Não quero que a torcida rubro-negra ache que eu tô empolgado, nem que vai ser campeão, nem nada. Mas assim, eu trouxe uns dados dos últimos 5 campeonatos brasileiros, né? Na nona rodada. Em 2014, o Cruzeiro foi o campeão com 80 pontos. Isso foi impressionante, esse aproveitamento do Cruzeiro. E na nona rodada, o Cruzeiro tinha 19 pontos. Exatamente a pontuação do Sport hoje. A diferença é que o Cruzeiro tinha 70% de aproveitamento, né, e manteve esse 70% até o final. E já em 2013, o Cruzeiro foi campeão de novo. Aliás, foi o primeiro título do Bi, né? O Cruzeiro foi campeão com 76 pontos. E na nona rodada, o Cruzeiro tinha 18 pontos. Estava abaixo do Sport, da pontuação atual do Sport. Em 2012, aí aconteceu, né? O Atlético Mineiro foi o cavalo paraguaio, vamos dizer assim, né? Que tinha 22 pontos na nona rodada. E o Fluminense acabou campeão com 77. O Fluminense tinha 19 pontos na nona rodada. E acabou campeão com 77. O Corinthians, em 2011, foi campeão com 71 pontos. E tinha 23 pontos na nona rodada. E em 2010, o Corinthians tinha 21 pontos na nona rodada. Mas quem acabou campeão foi o Fluminense, que também tinha 19 pontos na nona rodada. Ou seja, em 3 oportunidades, o líder na nona rodada acabou campeão. E sempre quem tinha 19 pontos acabou entre os 5 primeiros. Que no caso foi o Vasco, no ano desses aí, tinha 19 pontos e acabou como 5º colocado. Então é um alento, né? Assim, vamos devagarzinho, de jogo em jogo, mas os números estão aí para provar que, né, a campanha do Sport é excelente, é muito boa. Eu já Ficou fiquei. preocupado com o Mike. Eu já fiquei já coloquei na minha cabeça que eu não vou ficar mais chateado, porque querendo ou não, você fica nem. Lógico, quando a gente escreve, quando a gente critica, quando a gente fala aqui, ou seja, numa postagem, a gente tem que ser isento, não pode vestir a camisa de torcedor, não, porque senão você não vai enxergar as coisas, né, diferentes, você vai usar só o amor e a paixão. Mas hoje mesmo, eu dei umas tuitadas aí, que eu li alguns artigos lá, especificamente de Porto Alegre, né, que vai jogar contra o Inter, eu fui buscar qual a visão lá, como é que está a situação. E eu fiquei muito chateado, não vou mentir, que eu li um dos textos, sem citar nomes aqui, o camarada foi, no mínimo, deselegante, chamando o Sport de zebra, e que todo mundo espera que daqui para o final o Sport não fique nem entre os 10. Ele deu uma daquele jogador lá com o nome de empresa, que eu não vou nem citar o nome, né? Mas eu discutir com um cara desse, eu não vou. Primeiro porque esse atleta aí, voltando para ele agora, eu fui ler os twitters, né? Ele conversando com a torcida. O cara não sabe nem que Durval joga futebol e é titular no Sport e é um dos melhores zagueiros do Brasil. O cara não sabe que o Sport tem um CT que é um dos melhores no Brasil. Desinformação, é desinformação completa, né? É o nível, né? Infelizmente a gente mora num país assim que ainda está em desenvolvimento, né? E que as pessoas, enfim, encontram-se bons e maus profissionais em todos os setores. Quando eu vi esse ex-atleta, ou melhor, ex-atleta não, ex-boleiro, né? Isso não é atleta. Não acho que ele é atleta, eu acho que é ex-boleiro mesmo. Quando eu vi que o cara não sabe dessas informações e ainda diz que é empresário de atleta nos dias de hoje, eu digo, não, então tá incoerente isso. Porque um cara que é empresário de jogador hoje, o cara tem que estar linkado com os maiores clubes, centro de treinamento, quem vai dar chance. E o cara não saber, no mínimo, isso é o mínimo, saber que Durval, titular do Sport, é um dos melhores zagueiros do Brasil, que joga ainda. Eu quero achar que ele, desde o Santos, está... Enfim... Aí o torcedor do Sport fica dando margem a isso, né, essa situação. Mas aí agora, voltando a crítica lá, o camarada colocou que o Sport seria uma zebra, não ficaria nem entre os 10, aquela coisa toda. Aí eu dei uma tuitada hoje, né, sobre isso aí, que é incoerência, sabe, bicho? A falta de ou quer omitir as informações da estrutura do Sport, do técnico, dessa coisa toda, ou é incompetência mesmo, com perdão, né? Quando o cara é grosseiro com o lado de cá, a gente tem que ser, né, dar uma resposta, não, grosseira, mas tem que se defender, né? Aquela, tem que ter ética, não pode falar de ninguém que há de... Não, tem que falar, o cara não criticou de uma forma errada, né, fora do contexto.
Então, por coincidência, hoje, aí, que não foi ele, lógico, né, onde eu queria chegar na informação, um jornalista da Zero Hora me ligou hoje, o Alexandre Ernesto. Então, eu acredito até que ele tenha visto minhas tuitadas, né? E ficou curioso também de saber mais informações do esporte. Me perguntou da estrutura do CT, perguntou da história do clube, a torcida, de sócios, como é que tá. Falei, né, que ultrapassou o Bahia hoje, não é, Henrique? Henrique deve ter os dados aí. Passou. Agora estamos a 200 sócios de ser top 10 no Brasil. Pronto, Passando o Fluminense, né? O Fluminense é o 10º hoje. Isso, pronto. Então falei dessa situação, falei da estrutura do clube, falei que as diretorias, né, os presidentes que vieram nos últimos anos deram continuidade ao pensamento de CT, de jovens talentos, de uma campanha de sócios boa, falei do Todos com a Nota que vem prejudicando, enfim, eu fiz uma geral, que eu acho arretado isso, cara. É você que ligar para um cara lá no outro lado do Brasil para saber e poder escrever e falar da melhor forma. É assim que tem que ser. E não tá dizendo, não é zebra. Por que é zebra? Porque é zebra. Não, ponto. É porque eu acho que é assim. O cara que aparece na mídia, fica uma semana, depois some porque perde a credibilidade, né? Se o cara não fundamenta o que escreve ou o que fala, não tem por que o torcedor acompanhar um camarada desse, né? Desinformado, a gente quer informação. Ainda mais hoje em dia, na época de internet e rede social. Ficou aí, pronto. Aí ficou muito curioso de Eduardo Batista, né? E falou daquela situação que foi, né, lá no Grêmio falaram, aquela coisa toda. Mas, pô, perguntou do elenco, quem eram os líderes. Enfim, fez um trabalho que dá orgulho do cara. Não sou parente, não sou amigo, nada, conheci o cara hoje. Mas dá orgulho de ver um profissional trabalhando dessa forma, entendeu? Querendo buscar uma informação de um clube do Nordeste e tal, entendeu a estrutura, né? Pelo que eu falei, e ele sabe disso, melhor dizendo, financeiramente, que o esporte não pode errar, né? Tem que contratar e acertar, essa coisa toda. Ficou impressionado com a torcida que eu falei que não tem comparecido até então, né? Como no nível, né, da campanha do esporte até então, e ele não entendeu. Aí foi quando eu entrei no Todos com a Nota. E ele disse, puxa vida, como é que pode, né? A gente vê de longe o torcedor do esporte, essa história toda, tal. Enfim, um trabalho bonito de pesquisa, de correr atrás. Me senti, né, mais do que feliz, porque, pô, tem tanta gente aqui em Recife para o cara procurar aí já no mercado, né? Tanto jornalista aí, imprensa e tal, com nome já há 500 mil anos. E o cara me pediu o telefone e ligou para mim, né? Então... achei arretado. Não que eu seja nada demais, não, mas me senti, né? Porra, que legal, né? Um cara procurar, né? Querendo ou não, eu sou um torcedor do esporte, né? A questão é que você vê a cultura como é diferente, né? Enquanto nos Estados Unidos o esporte é tratado com profissionalismo, e aí você vê as ligas, né? Tanto de futebol quanto de beisebol, basquetebol, NFL. Quer dizer, você vê que o país inteiro, cada federação tem um representante forte. E os caras lá fomentam, né? As grandes empresas fomentam o esporte. E lá na Califórnia tem time, no Texas tem time, na Carolina do Norte tem time, em Nova York tem time, Flórida tem time. O país inteiro se integra. E o que é que isso acontece? O que é que isso proporciona? Uma baita de uma audiência, gera um PIB enorme do esporte dos Estados Unidos. Londres é a mesma coisa. O futebol em Londres, o Chelsea, há 20 anos atrás, era um zero. Hoje é uma das grandes potências do mundo, mas o Chelsea, os grandes clubes de Londres eram Arsenal e Tottenham. Né? E aí você tem mais de 20 clubes em Londres, e todos lá têm fomento, têm espaço na imprensa, né? Todo mundo valoriza os clubes de bairro de Londres. Né? No Brasil fica essa coisa de G12. É G12, o resto é zebra, o resto nunca vai ser campeão, o resto é timinho, é estado pequeno. Aí fica essa coisa de G12. Como é que você justifica hoje um Botafogo que é do G12 ser maior do que o Atlético Paranaense, ou do que o Bahia, ou do que o Sport? Como é que você justifica isso? É só mídia que é reproduzida e todo mundo acredita. A mentira contada várias vezes vira verdade, né? Isso, então o Brasil quer ser uma potência, pelo menos no futebol, por enquanto, quer voltar a ser potência, ele tem que abrir
expandir o horizonte, não restringir ao grupinho de G12. Isso é horrível, é péssimo isso para o esporte nacional. Eu não culpo, analisando essa situação de imprensa, né, alguns citarem o esporte como zebra, não pesquisarem, esse negócio que você colocou do G12 também, ficar só nisso. Eu vendo agora a seleção, a gente vê esses mesmos criticando, né? Os dirigentes. Pô, ele mesmo faz parte dessa situação negativa no momento que ele faz o que você está dizendo aí. É G12 e fulano nunca vai ser campeão, fulano nunca vai ser isso. Então ele está colaborando diretamente, não digo nem indiretamente, ele está colaborando diretamente com... A involução, né? É um apartheid, na verdade, é um apartheid, né? Você tem que pesquisar o que é que deu certo em outros países, trazer para cá ideias novas, por que a gente está errando, por que o Brasil teve esse 7-1. O 7-1 é muito maior do que corrupção, muito maior do que... Né, corrupção é o limite, mas é muito maior quando eu digo, é porque sabe o juiz que vai errando, uma falta aqui, que atrasa ali, e quando tu vê, tu perde o jogo, pronto. É esse tipo de opinião, é esse tipo de falta de pesquisa. Se você pegar as grandes seleções brasileiras de Copas do Mundo, você vai ver que tinha jogador revelado no ABC de Natal, jogador revelado no Paysandu. O Brasil teve artilheiro de Copa revelado no Sport, Vavá, Ademir de Menezes, jogadores revelados em Manaus, né? O Marinho Chagas, por exemplo, que foi um dos maiores laterais esquerdos da história do Brasil, foi revelado no ABC de Natal. Mas, Henrique, e hoje esses clubes não tem mais. Os clubes vivem com o pires na mão. Você vê, é triste você ver um Remo, um Paysandu quebrado. Que potencial esses clubes teriam de revelar jogadores para o Brasil? O Giovani, por exemplo, que foi revelado na Tunaluso, né? Então por aí vai. Você perde talentos porque fica nesse negocinho de G12, só esses times podem se desenvolver, né? Como eu tuitei hoje de tarde, é aquela história. Eduardo Batista tá nessa mídia, mas tem, o que a gente está criticando é os que não pesquisam, não valorizam, né? O que realmente, de fato, tem que ser valorizado. Eduardo Batista, para essa pequena minoria aí, só vai ser um grande técnico. Os jogadores do esporte que estão aí, alguns, só vão virar grande jogador. Quando vestir a camisa do Flamengo, a camisa do Corinthians, a camisa de Beltraninho, aí sim, vão dizer que, né? Mas por enquanto, quando está no esporte, para quê? Para quê? Entendeu? Então, é ruim isso, né? Você assiste certos programas, eu mesmo parei de assistir um monte. Eu tô meio que já, sabe, bicho, de saco cheio, com perdão do termo, porque você ouve as mesmas coisas, faltando 1 minuto para acabar o programa, e o esporte? Não, o esporte é líder, mas é zebra, né? Talvez seja, nunca é campeão. Puxa vida, família. Até soltar um palavrão aqui, me desculpe, mas enche o saco, cara, enche o saco. Então... Agora, o esporte tá dando um banho, cara, com pouco recurso, né? Tá líder do campeonato. Isso é orgulho pra todo mundo do esporte. É pedir pro torcedor, não é nem Agora, pedir. Eu que não sou do meio, não sou jornalista, eu sou um torcedor, né? Eu tenho espaço aqui para escrever, para falar, mas eu sou um torcedor. Eu posso falar, né? Então, assim, na imprensa local tem cidadãos também que precisam rever seus posicionamentos, né? Precisam deixar de lado um pouquinho o clube que torce. E o torcedor já sabe de quem eu tô falando, né? Você tem ideia. Então, precisa rever também na imprensa local também. Isso é geral, mas o que eu me retratei hoje foi que eu li esse artigo lá no outro lado do país e eu tenho certeza que o cara, pelo texto, pela falta de profundidade, de pesquisa, de tudo, você sente que o cara não... O cara diz o que ele tem no conteúdo ali no texto. Então, infeliz, né? É triste, é chato, é tudo. Então, meio que peguei ar, como diz aquele programa. Né? Tomei ar hoje de tarde, porque poderia até ser com o Náutico ou Santa Cruz. Que você vê uma injustiça, você vê, né? Lógico, se o Santa Cruz e o Náutico tivesse numa posição que o Sport está hoje. Então, o caminho é esse aí. Gente, Alessandro, só um comentário rápido, só para complementar aí o que vocês falaram. Esse seu sentimento aí do jornalista que falou com você hoje, quis perguntar tudo, que você se sentiu lisonjeado. Você se sentiu lisonjeado por um jornalista fazer o trabalho mínimo que ele é obrigado a fazer. Jornalismo.
Já, exatamente. Aí você percebe o quão ruim está o nosso jornalismo. Falta uma coisa fundamental no Brasil, que é um pouco mais de cultura. Nós não temos a cultura e não temos a vontade de buscar algo a mais. O cômodo tá bom demais. O cômodo, ele é fácil. É muito fácil você falar que Corinthians isso, Flamengo aquilo, São Paulo aquilo outro, e esquece o resto. Para que você vai ter trabalho de procurar o esporte? Para que você quer saber de um clube do Nordeste, que é o único clube do Nordeste que já disputou a Série A? Vai ser só mais um. Não interessa. Entendeu? O 7-1 passa muito por aí. Falta boa vontade, falta gana de fazer as coisas. Entendeu? No jornalista não tem vontade de querer buscar informação. Entendeu? Isso eu aprendi no meu primeiro dia de faculdade de jornalismo. Você tem que procurar saber. É básico, né? É básico. É um advogado que saber o que é lei. Não existe. Um jornalista que não vai buscar informação, não existe. Mal comparando, como eu falei, repetindo aqui, o cara que comenta sem pesquisar e denigre um trabalho que está sendo feito, como a gente está comentando aqui no esporte, é que nem aquele juiz que está mal intencionado, que está, né, apitando uma faltinha aqui, demorando ali. Então ele atrasa o jogo, e quando vê, acaba com o seu time, com o seu jogo, com o seu ritmo. Então, é por aí. É mais ou menos isso aí, mal comparando, né? Falar em arbitragem, eu achei muito bom essa representação que o Sport vai fazer na CBF, porque tomar 2 gols impedidos já deixa de ser azar para ser alguma coisa, né? A ser mais vista com carinho, né? Porque 2 gols também impedidos e pênalti também, em 9 jogos. E o pênalti. Olha, e o pênalti também. Pois é. Pênalti eu nem falo porque é lance interpretativo, né? Como os árbitros gostam de se esconder. Mas impedimento, e foram 2 impedimentos absurdamente claros, né? Contra o Santos e esse de agora contra o Chapecoense. Mas bola pra frente. Cara, o do Santos já é o 2º ano seguido contra o Santos, que enfim. Mas a gente agora é vidraça, né? Terrível. Ano passado a gente era pedra. Agora, nesse ano, a gente tá sendo vidraça. A gente é vidraça no momento, é isso aí. Gente, o tempo tá acabando aqui. Algum desassossego? Eu tenho. Então, por favor. Torcida do Sport, por favor. 20 mil no mínimo, por favor. Vamos lotar a ilha. Se lotar, passar de 20 mil, cordel garantido, hein? Minha promessa aí. Zé, seu Twitter. Meu Twitter é o Canelada Esporte, lá pra gente debater um pouquinho. Não tô em clima de criticar, não. Tô em clima de apoiar agora. Não tem que criticar por enquanto, não. Henrique, seu Twitter. @Henrique_M_S. Fábio Brito. @Fábio_DO_Esporte. Bom, informando aqui que o programa pode ser ouvido no facebook.com/Eu Pratico Esporte. O link também vai estar no Twitter do Eu Pratico Esporte, que no caso é o meu, né? Alessandro com 2 S, M de Marrocos, C de casa. E também no globoesporte.com/esporte. Você vai procurar lá o blog Eu Pratico Esporte, né? Tá a minha foto. Como sempre eu digo, se não tiver um argentino ou um uruguaio, vai ser o único cabeludo da página. Então fica fácil de achar. É um que parece com Cavani, viu? Ó. Cavani? Sem malícia. Tá bom. Zé, Henrique, Fábio, obrigado. Obrigado, torcedor de casa. Até a próxima. No esporte eternamente estarei. Negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim o meu esporte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, uma razão para viver. Maio 1905, dia divino em que Guilherme de Aquino reúne no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer. Esporte, uma razão para viver.
eterno símbolo de orgulho é o pavilhão, listas pretas e vermelhas com leão, erguendo imponente o imortal escudo, mostrando a gente que o esporte é tudo, que a vida tem de belo oferecer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Gerações e corações fazendo a história, são campeões e emoções descendo a glória. Do bravo leão da ilha, esporte obsessão, que faz bater mais forte o coração. Torcida mais fiel não pode haver, esporte, esporte, uma razão para viver.